Gente, olha que interessante. O The Guardian publicou recentemente algumas coisas que foram hits no TikTok, né, na outra rede social, que viralizaram. E uma dessas coisas foi isso aqui, é o rosto de cortisol. E aí eu queria aproveitar, já que é uma coisa muito viralizada, para conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Porque rosto de cortisol é verdade ou mentira? Sim e não. Eu queria que vocês entendessem sobre isso antes de cair em um desses vídeos mentirosos aí, tá? O que você precisa entender sobre esse tal de rosto de cortisol? Gente, olha só. O cortisol elevado cronicamente no contexto da síndrome de Cushing, ele realmente faz alterações na sua aparência. E uma delas é o rosto do Cushing. Como é que é o rosto do Cushingoide? É esse aqui. Tá vendo? É um rosto que você tem uma pletora facial, fica mais vermelhinho. O rosto realmente ele tem um depósito de gordura nessa região, a gente chama de moon face, fica com aquela cara lua cheia, tá? Isso realmente acontece. Em mulheres, a gente vê até hirsutismo, que é nascer pelinhos no rosto, como por exemplo aqui, como vocês estão vendo. Mas vejam, isso é uma doença, tá? É um problema causado pelo excesso de cortisol produzido por um tumor, no caso desse aqui, que ele tinha uma doença de Cushing, e no caso dessa menina, foi uso de corticoide em dose alta. Ela tinha rinite e começava a usar corticoide direto por conta própria. Então, realmente, o corticoide, o cortisol alto faz isso. Mas entenda, isso acontece neste contexto, no contexto em que você tem a síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? É um conjunto de sinais e sintomas causados pelo hipercortisolismo crônico, ou seja, aqueles níveis super elevados de cortisol. Então você vai ter hipertensão arterial, você vai ter aumento da gordura abdominal, você vai ter estrias violáceas, você vai ter alterações do ciclo menstrual na mulher, queda de cabelo, um monte de coisa. O rostinho faz só parte do contexto. Então essa coisa que viralizou na outra rede, de se seu rosto está inchado, você pode estar com o cortisol alto, vamos dosar o seu cortisol. Isso não existe, tá? Porque isso, gente, leva a erros diagnósticos absurdos, porque as pessoas saem dosando cortisol no sangue e não entendem nada, porque para fazer o diagnóstico dessa síndrome de Cushing não é dosar cortisol no sangue aleatoriamente, isso não faz diagnóstico. Tá? Porque o nosso hormônio cortisol, ele responde a situações de estresse. Então, em qualquer situação que você não dormiu bem, que você não está bem, você vai aumentar o cortisol. Então, qualquer situação de estresse vai aumentar os seus níveis de cortisol no sangue. Isso é uma resposta ao estresse, isso não é uma doença. Então, essa coisa assim, vou dosar o cortisol. Você não está dormindo bem, estou com insônia. Então, dose o cortisol. Dosei. Então é isso, vamos tratar agora com o modulador do cortisol. Isso não existe. Se você está com insônia, se está estressado, você não está bem, obviamente seu cortisol vai subir. Tem que subir. Isso é uma resposta fisiológica do seu corpo. Porque se você tem situações de estresse, sejam situações como, por exemplo, uma doença ou um estresse emocional grande e o seu corpo não consegue aumentar os níveis de cortisol, meu amor, você tem insuficiência adrenal. Aí é outro problema, entendeu? É normal acontecer isso. Então, o que está acontecendo, gente, é que as pessoas estão confundindo alterações fisiológicas, tá? Com doenças. E aí as pessoas pegam essas dosagens de cortisol aleatórias, inventam uma doença e prescrevem um tratamento ineficaz que não serve para nada, porque não está tratando nada. Então, preste atenção. Dosagem de cortisol não é para amadores, tá? Porque você pode confundir situações fisiológicas com doenças mesmo relacionadas ao cortisol. Então, a única pessoa apta para avaliar o seu cortisol é aquela pessoa que é especialista em hormônios, justamente para fazer nessa diferenciação, separar o joio do trigo. E aí nós estamos falando de endocrinologista. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, gente, isso que viralizou no TikTok foi falado por quem? Por pessoas que não têm a menor noção de fisiologia do eixo corticotrófico. Então, ficou espalhando, né, espalhou-se por aí essa ideia de que, se você está com o rostinho inchado, pode ser o cortisol, vamos dosar o cortisol. O cortisol está alto, viu? É ele. Então, vamos prescrever umas plantinhas, uns fitoterápicos, para baixar o cortisol. Quando, na verdade, aquele cortisol alto era apenas uma resposta fisiológica ao estresse. Então, gente, tome cuidado com dosagens hormonais, porque elas podem te enganar, tá bom?